Muito bem. O texto que nós vamos ler hoje é no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 34 ao 40. Mateus, capítulo 22, do 34 ao 40, diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: Ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Muito bem. Esse tema lhe parece simples, mas parece simples, fácil, amar o próximo a si mesmo, mas nós veremos que, na realidade, não é tão simples assim. E veremos como ele é profundo e é complexo. Amar ao próximo como a si mesmo. Na atualidade, amar o próximo tem a ver com algumas coisas, parece que tem sido confundido assim, com algumas coisas do tipo dar cesta básica na igreja uma vez por mês. Dar roupa usada que estão trancando seu armário. Você vai dar, vou dar esse aqui porque está trancando meu armário. Às vezes, quando não é aquelas roupas, calçados que já estão lá, olha, passado do tempo de jogar fora. Eu vejo, às vezes, em bazares da igreja, gente que dá sapato que tem um pé só, roupa rasgada, todas essas coisas achando que está fazendo algo, né? Ou também está sendo confundido, amar o próximo, dar um trocado para alguém na rua, moedinha que está sobrando do carro, enchendo a paciência, tá, toma. Um prato de comida, né? Um prato de comida, gente que dá um prato de comida para alguém, faz uma visita a alguém que está moribundo, sofrendo, necessitado, visita uma pessoa de rua, tá. É óbvio que isso são boas ações, é óbvio que isso são coisas boas que fazem parte do nosso amor cristão, da nossa humanidade, mas também isso pode ser alguma coisa do tipo que qualquer pessoa faz, que tem o mínimo de sensibilidade. Pessoas que nem têm Cristo no seu coração faz isso também. Então, o que nós vamos falar hoje é muito mais profundo do que isso. Não estamos dizendo que nós desprezamos ou menosprezamos esses atos que nós relacionamos aqui, né? Mas se isso reflete o nosso amor ao próximo, se é isso que achamos que reflete o nosso amor ao próximo, é preciso repensar o nosso cristianismo. É preciso nós pensar com mais profundidade. Porque ser cristão é muito mais do que isso. Amar ao próximo é muito mais do que isso. E é isso que hoje eu pretendo falar um pouco. Não dá para entrar nesse tema com a profundidade que ele é necessário. Mas pensando bem, essas ações que eu falei ali, às vezes servem para essas pessoas que são cristãos de meia tigela, ou que acham que amam o próximo de verdade, e que se vangloriam por essas coisas que fazem, isso serve como algo como um desencargo de consciência, e não como atitude de amor. Ela quer dizer para si mesmo que faz alguma coisa. Mas não é desse tipo de atitude que a Bíblia nos fala, que o texto de hoje nos fala, que amar ao próximo em sua essência nos diz. Não é esse tipo. Presta atenção, então. O texto fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo é uma coisa legal, fácil de fazer. E eu estou dizendo para vocês, falando para mim, né? Porque eu olho para a câmera aqui e tenho a imagem minha olhando para mim aqui, mesma coisa. Né? Amar ao próximo é simples. Onde está a complicação disso? Isso? Quando fala como a ti mesmo. E aí começa a complicar as coisas, porque amar o outro é uma coisa, agora, a gente ama como a nós mesmos? Será que a gente ama como a nós mesmos? Será que é possível isso? Será que é
nós nos preocupamos com o outro na mesma proporção que nós nos preocupamos com nós, com as nossas coisas? Eu acho que não. Eu acho que eu não vivo isso. Eu não consigo viver isso nessa intensidade. Eu não posso dizer assim, eu fico muito temeroso em falar que eu faço isso. Não. Eu preciso melhorar nisso. Eu vejo, sim, quando eu estava fazendo um esboço que eu iria falar hoje, eu olhava aqui e me dava vontade de chorar, me dava vergonha de mim. Porque nem eu, que estou aqui falando para vocês, e aqui nós estamos falando uns para os outros, nós não podemos bater no peito e falar, eu faço isso. Porque a única coisa que nós podemos dizer algo é que nós estamos tentando fazer isso. E isso é um bom caminho. Isso é um bom caminho. Mas é óbvio que nós amarmos aos outros como a nós mesmos é algo com muito maior profundidade. É algo que nos exige demais. Como é que nós podemos avaliar isso? Como nós estamos nessa situação? Em que posição nós estamos? Por exemplo, a intensidade com que nós satisfazemos as nossas necessidades e como agimos quando vamos fazer algo pelo necessitado. Por exemplo, você precisa ir no mercado, está faltando arroz na sua casa. Nós fazemos da mesma intensidade isso, e quando sabemos que alguém está sem arroz na casa dele, nós fazemos da mesma intensidade. Aliás, como eu sempre costumo dizer, primeira coisa, se você for se agir na mesma intensidade, você compra o mesmo arroz para você e o mesmo arroz para ele, ou prato fino para um e quirelinha para outro? Eu tenho ensinado várias e várias vezes, que às vezes eu vejo nas igrejas aquela campanha do quilo, e a pergunta, por que que aqui só vem aquele café almofadinho, aquele mais que é misturado com cevada, com um monte de coisa lá? Será que a pessoa consome isso na casa dela? Estou começando as coisas mais simples. Como que alguém que na sua casa pega aquele empacotado a vácuo de primeira linha, mas lá para o seu irmão, dá aquele da almofadinha que você compra um pacote daquele por 2 pacotes por R$ 10, ou 3 até. E isso é amar ao próximo a si mesmo. Então, já começa de saída pisando na bola. E daí, quando você vai para as coisas mais complexas, aí a coisa dele engola. Então, eu aprendi isso. Isso é uma coisa que eu levei. Esses dias eu fui fazer algo por alguém numa situação. Quando eu cheguei no mercadinho que tinha perto da casa dela, a pessoa falou: não, mas tem esse aqui que é mais barato. Eu falei: não, eu não consumo esse aí. Então, eu não dou isso. Hoje eu tomei isso com. Se eu tiver que fazer algo por alguém, eu vou fazer igual eu faço para mim. Não é nada, não é nenhum mérito meu isso. Eu apenas aprendi isso. E preciso praticar, senão eu fico hipócrita aqui falando para vocês. Isso não me deixa melhor do que ninguém. Mas me deixa eu com 1% menos culpado de não ser o cristão que eu devo ser todos os dias. 1% menos hipócrita. Porque nós somos, às vezes, muitas vezes, nós nos posamos de alguém que faz tudo certinho. E eu estou aqui para desmascarar pastores e pessoas que vai em cima do púlpito e falam uma coisa, mas na sua vida não faz isso. Ou tem medo de falar as verdades que ele também é. Nós não somos super-homens. Nós somos homens chamados por Deus para falar a verdade. E se eu tiver que confessar meus erros aqui, e coisas que eu preciso melhorar, eu faço isso sem temor nenhum. Temor, sim, da verdade, mas não temo dizer isso porque isso é curativo para o nosso coração. Continuando a nossa avaliação aqui, quando reclamamos das coisas que temos, do que não temos, e que às vezes a gente reclama de coisas que a gente tem, coisas que a gente não tem, fica reclamando da casa, reclamando disso, daquilo, que falta um pouquinho isso, que tem que pegar aqui para cobrir ali, aquela coisa toda, mas você sempre tem.
mas não nos lembramos que tem alguém que não tem nada disso e não tem nem de quem emprestar, nem de quem socorrer. Reclamamos do nosso dia a dia, das nossas coisas, mas não tomamos a mesma atitude em saber que tem pessoas que não têm do que reclamar. E às vezes é tão curativo você pegar nessas horas e dar uma caminhada pela rua e olhar pelas calçadas, por exemplo, aqui em Curitiba, que faz um frio. Por exemplo, essa noite passada fez 15 graus. E ver pessoas deitadas naquela calçada dura, enrolada naquele cobertorzinho e passando a noite lá é aquela vida que ele tem. Mas também tem aquelas pessoas que nas suas mansões não têm a paz que você tem e que precisam também desse amor em outra dimensão que nós vamos falar aqui hoje. Cabe nos avaliar se realmente repartimos algo que temos com um estranho ou julgamos a atitude dele primeiro. Será que nós somos capazes de repartir algo que é prezado nosso com alguém sem perguntar quem ele é, sem saber quem ele é? E se porventura Jesus se disfarçar, entre aspas, né, vamos dizer assim, dessa pessoa na tua frente, será que nós julgaremos ele primeiro? Ou saímos agindo? Eu conheço muita gente. E muitas vezes eu já me flagrei em situações que, depois que aconteceu uma situação, eu fiquei assim pensando, meu Senhor, e se porventura fosse Jesus ali para testar o meu coração, como eu teria reprovado feio. Com que audácia nós desprendemos de algo em favor do outro? Audácia, sim, audácia foi aquelas coisas que eu sempre falo quando se fala uma coisa de fé, é coisa meio doida. Se você faz uma coisa por fé e ninguém te chama de doida, porque não foi por fé, foi racional. Se nós tomamos atitudes insanas para socorrer alguém, tanto como fazemos para realizar nossos desejos. Você já fez loucura para comprar uma coisa que você quer, para comprar um carro novo? Quando chegou em casa, falou, meu Deus, sabe como conseguir pagar essa prestação? Assim, tá de carro novo na garagem. Aquela audácia tremenda. Foi no shopping, comprou aquela roupa. A mulher, né, chega com a sacola escondida, vai lá e guarda dentro do guarda-roupa, o marido não veio, mas depois vem a fatura no cartão, aquela coisa, se arrisca toda para fazer isso. Né? O homem vai lá e gasta pneu novo no carro, fala aquela coisa e não conta para a mulher, porque se ela ver, ela vai dizer, poxa, mas vou ter que ir no shopping também. Será, para demonstrar nosso amor ao próximo, nós temos essa audácia também? Aliás, você já viu alguém precisando de roupa e foi na loja comprar para ela ou foi no seu guarda-roupa para destrancar? Você já foi audaz pegar alguém e mandar no supermercado, eu faço sua compra e vou passar meu cartão no final? Então, nós estamos vendo assim, muito na questão material. Então, essa questão nós precisamos analisar em duas dimensões. E essa introdução um pouquinho longa, eu fiz para você entender que nós temos que analisar isso na dimensão material e na dimensão espiritual. E na dimensão material, que nós veremos primeiro aqui, amar ao próximo em atitude, em amor natural, envolve coisas como desprendimento de tempo, de coisa da nossa vida, de atitudes pessoais em favor do outro, de desinteresse sobre o resultado dos nossos atos. Você faz as coisas porque você faz, não é para ninguém te abraçar, ninguém para anunciar você lá na igreja, ninguém para anunciar você no rádio, sei lá onde, não é para mostrar nada. Você faz em secreto, porque essa bênção que tem valor, é essa atitude que é louvável diante de Deus, né? Qual que é a sua atitude em favor do outro? Tem a mesma dimensão que nós já falamos aqui no Cidadão para Nós Mesmos? É desinteressado nos resultados dos atos que se pratica em favor do outro? Você muda a sua atitude em relação à proximidade que tem da pessoa favorecida ou você faz para um desconhecido da mesma forma? Né? As pessoas, elas têm uma identidade como pessoa, que nós vamos ver mais adiante. Como são nossas renúncias de coisas em favor da vida do outro?
Na dimensão material, nós estamos falando nesse aspecto, né? De como renunciamos, né? Se nós temos virtudes, às vezes, sobre-humanas para tomar decisões, atitudes assim, de maneira... Perdão. Se nós temos atitudes sobre-humanas que as pessoas normais não tomariam, às vezes, né? Mas no âmbito material a gente ainda consegue fazer isso. O desapego, quando trata de socorrer o próximo. Então, na dimensão material, nós estamos fazendo coisas desse tipo, que nós estamos, onde mais nós vemos isso, onde mais nós praticamos. Nós vamos lá, nós damos tempo, fazemos socorro, nós ajudamos quando a pessoa está doente, nós fazemos, né? E esses dias eu estava falando isso no aspecto material, ele está bem restrito, não está restrito ao evangélico, não. Muitas e muitas pessoas cristãs fazem isso. Inclusive, conheço uma pessoa que tem uma vizinha espírita que aliás, o espiritismo, eles praticam muito e ensinam muito a questão da prática do amor, da caridade, como eles falam, né? E que, quando ela começou a me contar o que a pessoa fazia por ela, uma vizinha, eu acabei ficando envergonhado. Porque hoje, quantas vezes tinha um vizinho do meu lado, nem sabia quem que era, estava passando necessidade, estava bem, se não estava. Então, às vezes, essa frieza nos castiga demais. Então, no âmbito material, está restrito ao que nós podemos fazer, dando, fazendo, agindo com as nossas forças. E a prática desse amor, mesmo assim, quando nós fazemos esse amor, o bem não vai só para a pessoa que recebe, que às vezes, não, eu fiz o bem para ela, não. Elas são muito mais benéficas para nós, mesmo no âmbito material. A Bíblia fala que o melhor é o dar do que o receber. Você já se imaginou na posição da pessoa que está recebendo, na posição de necessitado, como isso é difícil? Quando nós estamos na posição de necessitado, você recebe, você é grato, você tem, mas no fundo, você queria estar na posição contrária. Ao passo que quando nós estamos na posição de dar, você não quer estar na posição contrária. Quando você está falando de dar ao necessitado, como nós vemos lá no caso da parábola do bom samaritano, que Jesus explicando que o homem estava quase morto à beira do caminho, passa uma pessoa, não vê, não liga, passa outro, de repente alguém se desprende e vai atendê-lo. Então, todos nós queremos estar na posição do bom samaritano. Ninguém quer estar na mão do que recebeu o cuidado dele. E essa é a grande diferença. Por que no âmbito material faz bem para nós? Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Jesus falando para aquele jovem rico. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Se você quer ser perfeito. Jesus falou isso aqui, não porque os pobres estavam necessitando. Claro que iam ser beneficiados. Mas Jesus falou isso aqui por causa dele. Aqueles bens materiais estavam fazendo mal para ele. E ele precisava se desprender daquilo. Não quer dizer que você vai ter que doar aos pobres, mas sim ter soberania sobre essas coisas, ter domínio, porque tem gente que o dinheiro é senhor da vida dele, e quando o dinheiro é senhor da vida dele, Deus não cabe na vida dele. Às vezes é difícil entender por que tem pessoas que não saem do chão, que não decolam, as coisas não andam, porque se Deus der dinheiro na vida dele, ele arrebenta tudo, ele mete os pés pelas mãos e tal lá. Tem gente que é seu amigo quando andava a pé, comprou um carrinho, já não dá seu amigo mais. E aí o que adianta? Que prazer Deus tem em abençoar uma pessoa que segrega o amor dele. Nós falamos na semana passada sobre isso. Se alguém segrega a bênção de Deus para si, para seu proveito próprio, para que Deus terá prazer em abençoá-lo? Deus tem prazer em abençoar quem reparte. Deus tem prazer em abençoar quem supre seus filhos. Tem prazer em abençoar aquelas pessoas que é bênção para os outros filhos de Deus. Mas Jesus viu quantas coisas
estava enraizado na vida daquele jovem. E olhando para ele, conhecendo seu coração, Jesus pensa e fala: se não arrancar isso dele, jamais ele vai poder viver a plenitude do amor. Porque ele ama dinheiro, ele ama as coisas. O amor aos bens materiais nos desconecta do amor ao próximo. Isso nos faz amar mais as coisas do que pessoas. Um grande mal deste século é amar as coisas mais do que as pessoas. Eu vi uma frase que me impactou muito, que dizia assim que hoje as pessoas amam mais as coisas do que as pessoas. Que as coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas foram feitas para serem amadas. Mas hoje, infelizmente, a sociedade atual ama as coisas e usam as pessoas. Eu vou repetir porque essa frase é muito impactante nesse tema. As coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas foram feitas para serem amadas. Mas hoje a sociedade atual usa as pessoas e ama as coisas. Então que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos, a partir de hoje, um pouquinho mais, amar mais pessoas. Amanhã um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. Amar pessoas, amar pessoas. Mas também nós temos que analisar esse tema no ponto de vista da dimensão espiritual. E é importante nós entendermos um conceito teológico, um conceito da antropologia humana, que o homem, nós, somos um espírito que foi soprado por Deus em nós. Que temos uma alma e habitamos em um corpo. Um espírito que tem uma alma que habita em um corpo, isso somos nós. Né? E o relacionamento com Deus se dá na dimensão espiritual. João 4:24 diz assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja bem, Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito. Então, o relacionamento com Deus é feito através da nossa verbalização, do nosso corpo, usando a nossa estrutura, mas o relacionamento profundo com Deus ocorre na dimensão espiritual. E é nela que está o algo mais profundo desse amar ao próximo como a ti mesmo. Deus é espírito e colocou em nós uma conexão eterna quando soprou em nós uma parte de si na forma de fôlego de vida. Quando Deus soprou no homem fôlego de vida, colocou nele um espírito que veio de Deus. E cada ser humano, independente da religião que pratica, independente da fé que pratica, ele contém essa parte gerada em Deus, que é o espírito humano e que está nele. E só isso, se você for bom entendedor, você já entendeu que cada ser humano contém nele, não estou falando ainda do Espírito Santo de Deus, falando do Espírito humano, que é uma parte de Deus, o sopro de Deus, que soprou nele. Tanto é que, ao findar a nossa vida aqui, o nosso espírito volta a Deus que o deu. Assim diz a Bíblia. Então, cada ser humano contém essa parte gerada em Deus, que está nele. Efésios 1:4, vê o que diz. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu repeti. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós, seres humanos, fomos escolhidos em Deus. Fomos gerados nele. Hebreus 12:9 diz assim, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Espíritos aqui na Bíblia, a tradução está escrito com E minúsculo, né? Quando é o E maiúsculo, está falando de Pai, o Espírito Santo, né? Que aí Deus
Pai dos espíritos. Então, nós fomos gerados em Deus, segundo a Bíblia, e por isso, cada um de nós temos uma parte dele em nós, a parte de conexão de Deus em nós. E aí temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Tá? Tem o Espírito, que é a nossa parte espiritual, e tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Deus é amor e nos gerou em amor, naturalmente, para amarmos uns aos outros. Amar ao próximo, quando estamos em Deus, é algo tão natural que você nem precisa fazer esforço. Por isso que a dimensão material e espiritual tem uma diferença imensa. Para amar, para você viver em Deus e ter essa naturalidade de amar ao próximo, quando está na dimensão espiritual, isso é tranquilo, porque nessa dimensão, isso é uma coisa natural. Quando nós caminhamos em direção a Deus, as coisas de Deus, as coisas materiais perdem sentido. Se nós vemos na semana passada, nós lemos lá em Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre todos, que eles tinham tudo em comum, que eles pegavam e dividiam entre eles, socorriam as pessoas necessitadas, faziam refeição em comum. Eles deixaram de se preocupar com as coisas materiais, porque no mundo espiritual as coisas materiais não têm valor. Porque todos em espírito são gerados em Deus. Amar ao próximo igual a nós mesmos é impossível na dimensão material. Olha o que eu vou te falando para vocês. Se você estiver na razão material, na razão humana, na razão social, na questão de como nós vivemos no nosso dia a dia, amar ao próximo, a ti mesmo, te chamar de doido. Porque você vai ter que tomar atitudes meio de doido, que parece que isso não vai fazer sentido. E não vai mesmo do ponto de vista material. Mas do ponto de vista espiritual e na dimensão espiritual, isso faz sentido sim. Porque aí, dentro do mundo espiritual, as coisas materiais perderam sentido. Os conceitos da dimensão material se tornam insanas as atitudes necessárias para você poder realmente amar ao próximo. Se as pessoas que te verem você fazendo alguma coisa pelo próximo, igual a gente já viu muitas coisas, de pessoa vendeu o carro para socorrer uma pessoa. Todo mundo acha doido, a mulher não quer, o marido, o tio, a mãe, todo mundo acha doido, a sociedade, porque isso é insano. Mas no mundo espiritual isso é normal. Já vemos assim, se as pessoas forem falar para você que entrega seu dízimo na igreja, já acham que você é doido, que onde é que você viu fazer um negócio desse? Porque no mundo espiritual, no mundo material, isso não faz sentido. No mundo espiritual, isso tem muito sentido. Então, quando nós olhamos nessas duas dimensões, elas são muito antagônicas. E aí que fica muito difícil de nós convencermos uma pessoa na argumentação, a não ser que ela conheça como funciona no mundo espiritual. E se as mazelas sociais não nos incomodam quando nós fazer perder a paz, é porque nós amamos ao próximo, sim, mas só do tamanho das moedas que lhes damos e não como a nós mesmos. Talvez você não captou essa. Se todas as mazelas sociais não incomodam nós de uma maneira perturbadora, é porque às vezes nós amamos eles do tamanho das moedas que nós damos para eles lá no sinal, do tamanho daquela roupa velha que a gente dá como ajuda no inverno, do tamanho daquele sapato que vai um pé só como doação, ou talvez do tamanho da nossa pequenez como ser humano. Que nós estamos em nossas boas casas, ou na nossa casa, mesmo que simples, mas temos casa, bem agasalhados, mas nós não temos uma atitude insana, talvez, para os outros. Mas muito consciente no mundo espiritual, quando Deus habita em nós e nos faz sentir pelo próximo um amor incomparável. Um amor de irmão. Um amor de irmão, porque não sei se você já entendeu por que realmente nós nos chamamos de irmãos.
Porque dentro de nós habita uma parte de Deus que nos faz viver em comunhão como irmãos. Nós dissemos por... Você não viu muita gente falar por parte de Deus, nós somos todos irmãos? Nem sabe por quê. Mas porque Deus deu a cada um de nós uma porção dele para vivermos em comunhão. Dentro do mundo espiritual, a gente consegue repartir, compartilhar, distribuir afeto, sem esperar retorno, doa tempo, doa até a vida na causa dos outros. Isso é amor, isso é verdadeiro cristianismo. No mundo espiritual isso é viável, isso é possível, porque aí nós deixamos de caminhar naquela dimensão mesquinha que nós vivemos como ser humano no mundo materialista. E nós vemos que hoje isso está, talvez essa mensagem faça muito sentido para muita gente. Porque nós queremos muito. Se prega muito por aí um Deus para nos servir. Um Deus que eu corro atrás dele para me dar as coisas. Um Deus que eu corro atrás dele para me dar a vida boa. Um Deus que nós corremos atrás dele por querer conforto. Mas esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus que você quer que seja seu servo não é o Deus da Bíblia. Eu já falei aqui esses dias antes que quem fez isso, esperando adoração em troca de bens materiais, foi Satanás. Ofereceu coisas materiais em troca de adoração, aliás. Foi Satanás. O Deus da Bíblia, ele é Senhor. E ele não está aí para nos servir. E sim nós que estamos aqui para servir a ele, com toda a nossa fraqueza, mas é nele, é quando ele se manifesta em nós, através do seu Espírito, que nós possamos levar algo mais profundo, algo com mais profundidade, algo com mais diferença. Aí sim, porque se você quer ser servido por Deus, não é na igreja. Esse Deus não frequenta igrejas. Esse Deus está solto por aí. O que você precisa entender que Deus é para ser, nós estamos aqui para servi-lo. Ele é Senhor e nós somos servos. E amar ao próximo faz parte do mínimo que nós temos que ter para servir a Ele. E o amor a Deus e o amor ao próximo é indissociável. Não adianta você crer que ama a Deus e não amar o próximo. Ou amar o próximo e não amar a Deus. Amando a Deus, automaticamente você vai conseguir amar o próximo. Se você não consegue ter atitude de grandeza com o seu próximo, é porque não está conseguindo ter isso com Deus. O que diz lá no amor a Deus, amor ao próximo? Em 1 João, capítulo 4, 1, diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também seu irmão. João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus falando: vocês amam um ao outro como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros como isso, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus dizendo: é pelo amor que vocês têm uns pelos outros, é que vocês se denunciam como meus discípulos, como vocês se apresentam, como vocês são reconhecidos como meus discípulos. Devemos amar o próximo na dimensão total, material e espiritual. Cuidar dele sim, repartir, atender às suas necessidades, dar-lhe afeto, ter atitudes incomuns de amor. E assim, essas atitudes incomuns, esses atos às vezes malucos, atos fora do quadradinho, como dizem por aí. Mas é aí que eles verem Deus em nós. É aí que eles verem Deus em nós. Certo dia, eu atendendo uma pessoa, fiz uma coisa que ela achou que era uma coisa extraordinária. Ela falou, mas escuta, como que eu vou lhe pagar para fazer isso? Por que o senhor faz isso? Nem me conhece. Falei para ela, que diferença isso faz? Eu prefiro fazer isso para você que não me conhece, que eu não te conheço. Porque nunca mais vou ser tentado a buscar mérito nisso. Mas isso só acontece comigo.
quando Deus está em mim, porque eu, por mim mesmo, não faço isso. Não faria. Por mim mesmo, eu seguiria minha viagem, seguiria meu caminho, mas quando você para tudo, esquece de todos os compromissos e vai atender alguém, ele diz assim: é só Deus que faz isso por alguém. Eu não faria. Como homem, não faria. Eu estava cuidando dos meus negócios, das minhas coisas. Nós devemos amar ao próximo na dimensão total. Mas tem uma coisa que eu deixei para encerramento: amar ao próximo em dimensão eterna. E o que significa amar ao próximo em dimensão eterna? E aqui está a essência desse ensinamento. E eu queria aqui agora olhar aqui e fazer uma pergunta para você. Preste atenção. Olha aí, para aí, todo mundo agora presta atenção. Você quer ir para a eternidade com Jesus? Oh, pastor, mas como que pergunta é essa? Não, estou perguntando. Essa resposta, obviamente, é sim. Sim, é claro que eu quero. Eu quero ir, sim. Eu quero muito. Mas como muito? Muito mesmo. Tudo eu quero mesmo. Eu quero ficar porque se eu não for para lá, eu vou para o inferno. E lá o negócio é feio, é ruim, é terrível. Pois então, a outra pergunta. O quanto você tem se preocupado com as pessoas que estão indo para o inferno, que são seu próximo? Como você tem amado a eles como a ti mesmo? Como você tem a preocupação deles não irem para o inferno tanto quanto você não quer ir? E o que que você tem feito por isso? Eu vou repetir. Porque de tudo que eu falei aqui hoje, você entendeu isso, você entender isso, é o suficiente. Amar ao próximo como a ti mesmo. É você não querer que ele vá para o inferno tanto quanto você não quer ir. E para isso, importa que você levante do seu lugar e saia dizendo que quem não viver uma vida digna com Cristo, convertido ao Evangelho, uma vida do Evangelho, não vai para lá. E hoje as pessoas querem ir na igreja, cantar, fazer tudo aqui, receber de Deus, mas ninguém está preocupado com os outros que vão para o inferno. Pois é, quem não ama seu irmão nessa identidade não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus amou a todos, amou você, para que você faça isso e tenha nessa dimensão eterna a preocupação de levar o evangelho a todos, para que sejam alcançados por Deus e sejam levados à eternidade com salvação. Então, amar ao próximo a ti mesmo é cuidar dele aqui com todo amor, mas também é ter o mesmo desejo que ele esteja com Cristo na eternidade quanto você quer estar lá. E agora você entende que tem pessoas que doam as suas vidas para pregar o evangelho e amam fazer isso? Você entende que pessoas que saem do seu país e vão para outro país? Você entende que pessoas deixam os empregos para servir a Deus, para ir pregar o evangelho? Você entende pessoas que tomaram atitudes insanas para resgatar pessoas para Cristo, para cuidar de pessoas, para fazer missão, para fazer evangelismo, para cuidar de pessoas? É porque essas pessoas descobriram o que realmente é amar ao próximo como a si mesmo, na dimensão total, socorrendo em suas necessidades, mas também se preocupando que há uma eternidade que nós devemos levar Cristo a eles, de forma que eles alcancem a salvação. Amar ao próximo a si mesmo de forma integral é querer para ele as mesmas coisas que você quer para si, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Que Deus te abençoe e que você possa hoje entender quão importante é dar esse passo de amor em relação ao próximo, na dimensão material, na dimensão espiritual, na dimensão eterna, mas principalmente amando de forma integral, como ser humano, na vida material e na vida espiritual. Que Deus te abençoe. Na próxima semana nós estamos de volta na segunda-feira. Espero ter você aqui.